Olá, aqui temos uma questão do Enem sobre cálculo estequiométrico. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, designado por R, expresso em porcentagem, definido como R igual relação entre quantidade em mols do produto sobre quantidade em mols do reagente limitante vezes 100%, em que ele explica N corresponde ao número de mols, quantidade em mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, hidroxissódio. Aqui está o metanol obtido a partir dos dois reagentes mencionados, conforme a equação química. As massas molares são fornecidas e a pergunta é o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidroxissódio é mais próximo de. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver. Muito bem, como primeira providência, a partir das massas molares, calculamos a massa molar do metanol, do brometo de metila e do hidróxido de sódio. Note que o enunciado fala a massa de metanol que foi obtida. Ele também oferece a massa de um dos reagentes e a massa do outro dos reagentes. Note que o enunciado comenta que para o cálculo da grandeza rendimento molar, que é o cálculo solicitado na questão, é necessário saber qual o reagente limitante, isto é, aquele que, se a reação ocorrer com rendimento 100%, ele se esgotará primeiro, ou seja, aquele que, respeitada a proporção estequiométrica, ele está em quantidade inferior àquela que deveria. A partir das massas molares e dessas massas, podemos calcular a quantidade em mols do produto e de cada um dos reagentes. Pois bem, aqui estão os cálculos realizados. A quantidade em mols é a massa da substância dividido por sua massa molar. 32 gramas é a massa de metanol, 142,5 a de brometo de metila e 80 gramas a de hidroxissódio, divididas pelas respectivas massas molares. Temos então os seguintes resultados. Note então que com isso já temos a quantidade em mols de metanol, que é aquela que será colocada aqui. E temos a quantidade em mols de ambos os reagentes e precisamos decidir qual deles é o reagente limitante. Para realizarmos essa comparação, vamos olhar os coeficientes estequiométricos que aparecem na equação química dada. Perceba que esses coeficientes indicam que o brometo de metila e o hidroxissódio devem reagir na proporção 1:1, o que significa que os reagentes, não estão na proporção estequiométrica. E como a proporção é 1:1, concluímos que o brometo de metila é o reagente limitante, porque para reagir com 1,5 mol dele, deveria haver 1,5 mol do outro, ou em outras palavras, o hidroxissódio é o reagente em excesso. Com isso, temos a quantidade em mols do reagente limitante, a quantidade em mols do produto que é obtido e temos condições de calcular R. No cálculo, utilizamos 1 mol aqui e utilizamos 1,5 mol aqui, ou seja, tínhamos ambas as quantidades que substituímos nessa expressão. Efetuando este cálculo, chegamos a R igual a 67 e, como o enunciado afirma, é expresso em porcentagem. Note que essa divisão dá 0,66666, estamos aproximando para 0,67, que vezes 100 dá 67. Assim sendo, a alternativa deste teste é D. É isso aí.